Então, boa tarde, pessoal. Essa é a continuação, então, da última aula. A gente vai continuar conversando sobre classificadores de sequência. Dessa vez vamos fazer um laboratóriozinho aqui. Aliás, era para eu ter passado esse cara para vocês, né? Deixa eu botar rapidinho aqui no Discord, para vocês abrirem aí. Tá bom, vou seguir então, tá? Beleza, então, vamos continuar, então, estudando classificador de sequência. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente da aula passada, né? Primeiro a gente vai fazer vamos executar código, mas a tarefa que a gente vai fazer é a tarefa de NER, tá? Que na aula passada, os exemplos nossos da aula foram no problema de post-tagging. Aqui a gente vai fazer um outro problema, que é bastante clássico em classificador de sequência, que é o problema de NER. Vamos ver aqui, falar um pouquinho sobre ele. Então, NER é o problema de Named Entity Recognition, que é identificar em um texto de entrada palavras ou tokens que fazem referências a entidades do mundo real, por exemplo, pessoas, lugares, empresas, etc. Essa é uma tarefa muito clássica em NLP, para o qual muitos modelos foram propostos nos últimos anos. Nessa aula de hoje, a gente vai usar essa tarefa para ilustrar o uso do CRF, que a gente estudou na aula passada. Vocês lembram que a gente viu basicamente 3 classificadores de sequência? Vimos os Hidden Markov Models, HMM. Vimos os MAM, né, os Maximum Entropy Markov Models. E vimos o CRF como uma variante dos MAM que usam grafos não dirigidos, né? A diferença básica entre o HMM e o MAM ou CRF é que um é um classificador generativo, parecido da mesma classe do Naive Bayes, e o outro é um classificador discriminativo, parecido na mesma classe do Conditional Random Fields. Beleza? Conditional Random Fields. Caraca, esqueci o nome. Logistic Regression. Beleza? Então, o HMM é como se fosse um Naive Bayes para sequências, e o MMM e o CRF é como se fosse o Logistic Regression para sequências, tá? Portanto, ele é baseado em features. A gente vai ver isso aqui na aula de hoje, tá? Isso tudo a gente viu na aula passada. Bom, para esse exemplo, nós vamos usar um corpus chamado CoNLL 2002, que é um corpus usado na tarefa compartilhada proposta nessa conferência, Conference on Computational Natural Language Learning, a CoNLL, que é uma conferência bastante famosa nessa área de NLP, e que a tarefa aí é reconhecimento de identidade nomeada independente da linguagem. Nessa tarefa, os tipos de entidade, ou seja, as classes que a gente vai classificar as palavras, incluem pessoas, a classe pair, locais, a classe loc, organizações, a classe org, e nomes de diversas entidades que não pertencem a nenhum dos 3 grupos anteriores, que é a MISC. Tá? Esse pacotinho, desculpa, esse dataset usado nessa tarefa, nesse corpus, ele na realidade vem junto com o NLTK. Então eu coloquei aí para fazer download, se vocês puderem fazer, já ajuda aí o NLTK download, a coleção é essa com NLL 2002, e a gente já vai usar aqui direto, tá? Então ele baixou aqui para o meu computador aqui, eu já vou usar. Se vocês executarem aqui esse fields, vocês vão ver o que compõe essa coleção. A gente não vai usar tudo, não. A gente vai usar as sentenças que estão em espanhol aqui dessa coleção. Vocês conseguiram baixar aí? Estão me falando. Sim, senhor. Beleza, vou seguir aqui então. Muito bem. Legal. Vocês, na tarefa de NER, geralmente, cada palavra da entrada vai receber uma tag. Essa tag, ela diz respeito à entidade, o tipo de entidade a qual aquela palavra se refere, né? Ou
se aquela palavra não se refere a nenhuma entidade. Então eu tenho as tags do tipo B, então B, tipo de entidade, que é o primeiro token de uma entidade nomeada. O I, tipo de entidade, é cada token seguinte de uma entidade nomeada se tiver mais de um. E o O é quando o token não pertence a nenhuma entidade. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vai ter a tag O, ou seja, a classe O, que é de tokens que não se referem a entidade nenhuma. O BPER é o primeiro token de uma entidade do tipo pessoa. O IPER é o segundo ou os tokens seguintes da uma entidade do tipo pessoa. Mesma coisa para localização, mesma coisa para org, mesma coisa para MISC. Tá? Peguei aqui a sentença zero de treino Deixa eu só mostrar esse código aqui um pouquinho com mais de detalhe para vocês. Aqui, ó. Transparência anterior. As sentenças de treino vão vir do conjunto de treino da CoinLL. Então eu peguei aqui, ó, o ESP Training, que é a coleção de treino em espanhol, tá? E atribuir para essa lista aqui Train Sents, que são as sentenças de treino que a gente vai usar. Peguei aqui as sentenças de treino B, a ESP-B da CoinLL, tá vendo aqui? E gerei aqui as sentenças de teste, tá? Então aqui a gente vai ter as sentenças de treino e as sentenças de teste. Tudo bem aqui? E aqui eu peguei, no próximo slide, eu peguei uma das sentenças de treino para a gente ver aqui, ó, como é que ela está treinada. Então, Melbourne é o begin de uma localização, tá? Aí o parênteses não é nada, né? É um O, é um order. O Austrália é begin de localização também, tá? Aí eu tenho um monte de coisa de token que não é nada, que é esse parêntese, a vírgula, o 25, o maio, o outro parêntese. Aí EFE, que é uma organização, é o nome de uma organização, eu esqueci como é que... Mas, enfim, é uma organização, uma empresa, ou uma entidade, que, portanto, vai receber. Veja que, em todos os casos aqui, tanto em Melbourne, quanto Austrália, quanto F, eu só tenho um token, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui um outro exemplo, que eu tenho mais de um token, só para a gente ver. Vou pegar aqui a sentença, sei lá, aleatoriamente aqui a 100. Também só tem uma aqui. Deixa eu pegar outra. Deixa eu pegar a 128. Estou pegando aqui aleatoriamente, para a gente ver mais exemplos. Essa aqui também só tem um token. Estou dando azar aqui. Deixa eu pegar 45. Pronto, essa aqui está mais legal. Vamos ver ela aqui. Ó, essa aqui eu vou ter... Deixa eu ver aqui. Ó, Instituto Histórico Hoffmann, tá vendo? Então eu tenho BORG, que é um instituto, aí eu tenho o I, que é histórico, Hoffmann, né? Então eu tenho... ainda tem essa aspinha aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tokens que são da mesma entidade e o tipo dela é org, tá? Aí eu tenho aqui História Moderna, Carlos papapá, ó, um monte aqui, BMISC, que é o primeiro MISC, aí MISC, aí eu tenho outro MISC começando aqui, que deve ser esse Carlos, né? E eu tenho um aqui no finalzinho, que é Centenário do Nascimento do Imperador. Provavelmente deve ser aqui, centenário, deve ser, quinto centenário. Aí aqui eu tenho BMISC e MISC. Então eu tenho entidades do tipo org e MISC aqui, e eu tenho mais de um token em cada entidade dessas. Tá bom? Tá entendido aqui, pessoal? Então essas tags, elas são as classes com as quais a gente vai rotular cada rótulo da minha sentença de entrada, tá bom? Nesse caso aqui é uma sentença de treino. Então eu anotei, alguém anotou as sentenças com esses labels aí para a gente poder treinar o modelo. Tá bom? Tá claro, pessoal? Onde a gente está aqui? Sim. Beleza, vou seguir. Muito bem. Legal. Como visto na aula anterior, o CRF, até porque ele no fundo ele é um tipo de MEMM, ou seja, ele é um tipo de Maximum Entropy Markov Model, ele é baseado em um conjunto de features que são definidas para o modelo utilizar na predição.
Uma das features mais usadas é a classe gramatical, ou seja, o POS de cada token desse. Nesse exemplo aqui, o POS de cada token é dado na própria coleção de treino e teste da CoinLL. Então, por exemplo, eu peguei aqui, na primeira sentença de treino, eu peguei aqui, ó, vai ter o token, né, que é Melbourne, vai ter aqui a pós dele, que é nome próprio, e a anotação para poder treinar a classe Block, né? Ele é o primeiro token de localização dessa palavra, tá? O FPA não é nada, é Austrália de novo NP Block, e lá na frente é F Beorg, que é um NC, a classe gramatical dele é NC. Ok? Então, todas as sentenças de treino, elas estão anotadas não só com a classe alvo, né, para poder treinar, como também com a pós para poder usar a feature de pós. Na realidade, muitas outras features são usadas. E aí, nesse códigozinho aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem uma função aqui, ó, onde eu tenho todas as features que são calculadas para cada token que eu vou entrar. Ó, então eu pego esse token aqui, bias, que é 1.0 para cada um, é só um fatorzinho de ajuste. Aí eu tenho a versão minúscula da palavra, eu tenho os 3 caracteres finais, os 2 caracteres finais, um booleano que é true se a palavra estiver em maiúscula, um booleano que é true se a primeira letra é maiúscula, um booleano que é true se todos os caracteres são dígitos, eu tenho a post-tag e tenho o prefixo da post-tag, tá? Porque às vezes o prefixo ele determina a classe da post-tag, então muita gente usa isso como feature. Eu também tenho features especiais se a palavra não é a primeira sentença, né? Então eu tenho aqui, ó, a palavra anterior, minúscula, eu tenho se anterior é título e assim por diante. E se ela é a última, né? Se o i não é maior do que 0, aliás, a primeira, desculpa, não a última, se ela é a primeira da sentença, ou seja, se a posição dele na sentença é 0, eu ainda tenho uma feature que me diz que ele é um Begin of Sentence, um BOS. A mesma coisa aqui, não dá para ver, mas eu tenho para o fim de sentença também. Tá? Então eu trato diferentes palavras que ocorrem no começo da sentença e no fim da sentença. Pessoal, essas features aqui, elas são desenhadas à mão, quer dizer, existe aquele passo de feature engineering que existe nos classificadores discriminativos, onde você precisa determinar as features que você vai usar para fazer a classificação. Então, nesse caso aqui, essas features foram feitas aí, foram determinadas pelo autor desse notebook. Depois eu vou botar na referência, que eu peguei lá do Kaggle, né, que o cara usou exatamente essas features, tá? Para cada problema, eu posso ter um conjunto de features diferentes, se bem que essas features aqui elas são muito padrão no CRF. Como a gente já sabe lá do Naive Bayes, né, desculpa, do Resistive Regression, e o André falou disso quando estava falando de redes neurais, um problema desses classificadores baseados, esses classificadores discriminativos, é que você precisa realmente definir as features, né? Uma coisa que a gente não precisa fazer mais modernamente nos classificadores neurais, porque a gente usa os embeddings como features automaticamente, né? Eu não vou falar disso aqui hoje, mas numa aula futura eu vou voltar a falar disso. Mas no CRF, que é um classificador discriminativo desses tradicionais, né, Shallow que se chama, a gente precisa descrever as features que a gente vai usar. Então, nesse caso aqui, o autor resolveu usar essas features aí, tá certo? Então, antes da gente poder fazer o treino, nós temos que pegar todas as palavras do corpus de treino e extrair essas features. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com os tokens do corpus de teste para a gente poder fazer a classificação, né? Poder computar as features. A gente viu como é que as features são usadas na aula passada. Depois, se tiverem dúvida, revisem lá. Então, eu peguei aqui as features da primeira palavra da primeira sentença, que é justamente Melbourne, né? Então, ele pegou aqui o bias, que é 1, o word law é Melbourne, os 3 últimos caracteres, 2 últimos caracteres. Ele não é todo em maiúscula, mas a primeira caractere é maiúscula. Lembra que o Melbourne começa com M maiúsculo. Ele não é formado por dígito, post-tag NP e assim por diante, tá? Então, eu vou rodar aqui embaixo, nessa célula aqui, nessa outra célula, a extração de features, né, que é essa função que a gente viu aqui, o UTIL features, né?
eu vou rodar essa sent features que aplica para todas as palavras da sentença. Então, eu vou fazer isso para as sentenças de treino, tá? E vou pegar aqui os labels, né, que são o IORG, BORG, aqueles tá, né, para as sentenças de treino. Eu vou fazer a mesma coisa nas sentenças de teste. Tá? Isso aqui eu preciso fazer nas sentenças de teste, porque depois eu vou verificar a qualidade da minha extração. Tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal, na parte de features? Tranquilo. Tá? Eu quero deixar claro só que não tem um conjunto de features padrão para o CRF. Tá? Cada problema vai ter um conjunto de features diferentes, assim como a gente tem no caso dos classificadores discriminativos, né? Tipo Logistic Regression. A gente vai ter que ter as features definidas por quem está fazendo a classificação. Né? Então é um trabalho meio artesanal nesse caso, tá bom? Beleza. Então, agora o que a gente já fez, então, foi carregar as features em todas as palavras que é para a gente poder fazer o treino. E aí a gente vai fazer isso usando uma implementação. Desculpa, uma implementação de CRF que é muito utilizada, que essa aqui é chamada CRF Suite, que é uma implementação bastante popular do modelo CRF. Essa implementação é em C++, mas eles têm um binding para Python, né? E o que a gente vai usar aqui é essa função chamada sklearn CRF Suite, que é um wrapper Python compatível com o pacote scikit-learn. Isso é interessante porque tudo que tem no scikit-learn você pode usar junto com o CRF, né? Como se fosse um classificador qualquer que está no pacote do scikit-learn. Então, mas o que ele é só um wrapperzinho que lá embaixo chama o código em C++ compilado do CRF Suite. Tá aqui o link para o CRF Suite, quem tiver curiosidade de olhar. E aqui eu estou importando, então, o sklearn CRF Suite e mais aqui umas coisinhas que precisam, os scores e os métricos que eu preciso para rodar. Então a gente vai usar aqui o CRF Suite. O resto é parecido com o que a gente já viu, né? O que a gente vai pegar aqui vamos chamar aqui, vamos criar o modelo CRF, né? Então, com os parâmetros, o algoritmo de otimização, né? Que nesse caso, é o gradiente descendente, a gente viu na aula passada, o gradiente descendente é usado aqui, pela mesma razão que ele é usado no Logistic Regression, né? E pela mesma razão eu tenho os coeficientes de regularização. Então, esse C1, um parâmetro que é o coeficiente de regularização L1, e o C2 é o coeficiente de regularização L2. Tá? Então, estou usando 0.1 para o L1 e 0.1 para o L2. Esse max iterations é o número de iterações que o otimizador vai rodar. Se vocês lembram bem do Logistic Regression, do gradiente descendente, eu tinha lá um parâmetro que me dizia quantas vezes eu ia rodar antes de parar de tentar otimizar, né? Então, nesse caso aqui eu estou usando 100. E esse All Possible Transitions, se vocês lembram da descrição que a gente fez na aula passada sobre as features de transição, quando a gente faz a continha para calcular a probabilidade de transição, a gente usa no denominador o número de transições que são usadas, que acontecem no treino. Esse cara permite dar uma amortizada considerando todas as transições de estado, mesmo as que não aparecem no treino. Tá? Várias configurações de CRF usam esse parâmetro, então eu estou usando também aqui. Depois disso é só fazer mesmo o treino, né? Então usa aqui a função fit, CRF fit, onde você passa as instâncias de treino. Lembre-se que aqui, ó, no slide anterior, as instâncias de treino aqui elas já foram devidamente processadas, né, para gerar as features, né? A gente já fez isso aqui. E as instâncias de treino, os rótulos das instâncias de treino, né, que é esse ytrain, né, que a gente também já tinha gerado os rótulos lá. Então isso aqui eu estou fazendo basicamente o treinamento do algoritmo. Eu botei esse try aqui porque tem um bug nessa versão, tem um atributo lá que ele não é reconhecido. Eu tentei achar uma solução na internet, não achei. Eu botei esse try aqui, ele está funcionando. É quase um warning esse troço aqui. Portanto, se você tirar, ele vai dar erro e não vai seguir. Então eu botei esse try aí só para evitar do processamento parar. Tá certo? Bom, então feito isso, vamos rodar. Então primeiro eu vou voltar aqui, que eu vou extrair as features, tá? Então vou rodar essa célula aqui de cima. Rodou. Vou extrair, vou ver as features que ele gerou aqui. E aí eu vou fazer gerar o treino e o teste. E aí agora vou importar
o CRF Suite e finalmente vou fazer o treino, tá? Deve demorar um pouquinho, alguns segundinhos. Professor, posso Oi, perguntar uma coisa aqui? pode. Tem algumas features aí que não são booleanos, né? Que são strings. E- O CRF aceita feature como string? Aceita sim. Vai aceitar sim. Tá. Beleza. Bom, rodamos aqui, né, o preditor. Porque Arthur, internamente o algoritmo vai verificar se o cara tem o mesmo valor para aquela feature. Se tiver true, tá? É basicamente isso. Entendeu? Entendi, sim. Tá. Beleza. Aí, ó, eu vou fazer aqui uma predição para a sentença 100 do nosso teste, tá? Então, eu vou pegar a sentença 100. Na verdade, fiz aqui a predição, né? Mas vou olhar a predição aqui da sentença 100. Ó. Só vou mostrar aqui o que ele previu na sentença 100. Eu vou rodar aqui. Tá, então, pegou aqui, né? Montevidéu, que é uma localização. Liamara de Carnaval, Bemisque, Imisque, Imisque. Pegou aqui Beper, tem uma pessoa aqui, ó. Fernando Lobo Nunes, tá vendo? Então tem uma pessoa. Daniel Lascar também é pessoa, né? Pegou aqui. Deve ter aqui o Beper. Não, na realidade, Fernando Lobo é um token só. Então ele pegou o Beper, aí depois pegou Daniel Lascar, depois pegou Hugo Faturoso. Então classificou aqui. Querem fazer para outro? Botar aqui, pegar aqui o 50, 150. Foi lá, ler lá. Botei para rodar de novo, sem querer. O CRF. Pronto. Pegou aqui Mirella, 23 de maio, F. Então pegou Beloc, Melilla, né? Um local e um org. Esse aqui é pequenininho. A gente pega um outro aqui. O 450. Lá. Só rodar aqui pra gente ver. Pronto, é o jurado. Esse aqui não tem nenhum, só tem um BMISC, IMISC e MISC. Vocês podem se divertir aí. Bom, aí, deixa eu só esconder essa célula. Pronto, só para ficar o slide maiorzinho um pouco. Aí, ó, eu peguei aqui os labels, que são as classes que o CRF usou, e dá para ver que tem aquelas classes que a gente viu. Ó. Beloc, O, Beorg, Beper, Iper, Bemisc, Iorg, Iloc e Imisc. Todas aquelas que a gente viu no começo, né? No outro lado diz assim. Bom, aí depois eu calculei a F1. Peguei só a F1. Vocês podem calcular a Precision Recall do mesmo jeito que a gente viu nos outros. Mas, ó, peguei o Y-teste, o resultado, peguei o predito e peguei a média das métricas. Nesse caso aqui deu super alto, né? Deu 0,97 de F1. Tá certo? Deu bastante bom aqui com o CRF bem bobinho que a gente fez aqui na hora. Tá? Algumas coisinhas para mencionar aqui antes da gente concluir. A primeira coisa, quase esses tipos de entidade que a gente viu, pessoa, local, organização, eles são bastante populares e aparecem em vários datasets por aí de NER, tá? Vai aparecer em um monte de lugares. Então, a maioria dos modelos de extração de reconhecimento de entidades que tem por aí, ele já está super bem treinado nesse tipo de entidade.
Tanto que, geralmente, esse treino aqui a gente fez só para mostrar como é que treina. Mas, geralmente, você já baixa modelos treinados. Acho que no Spice tem um modelo treinado já para isso aí. Prontinho, você não precisa treinar de novo. Qualquer sentença que tu pegar, na maioria das linguagens, se tu pedir para fazer o NER dessas entidades, descobrir entidade de pessoa, local, organização, que mais? Dinheiro, data, ele vai fazer sem treinar, porque já está treinado, muito, muito bem treinado há muitos anos, isso vai funcionar direto, né? No caso de entidades que não são tão frequentes assim, ainda é necessário treinar um modelo para a gente fazer as coisas, né? Aliás, o trabalho de mestrado do Arthur é justamente para facilitar a vida de quem quer gerar modelos de extração de entidades para domínios que não são tão populares assim. Ele acabou de escrever um paper aí fazendo experimentos com entidades do tipo doenças, ou remédios, medicamentos, materiais, ciência de materiais, leis. Legislação. Então são domínios que não acontecem com muita frequência, né? Que até a gente chama no artigo de cauda longa, porque existem muitos desses domínios, mas cada um deles ocorre com muito pouca frequência. Então, a gente tem que ter o trabalho de treinar. Para esses aqui, pessoa, local, isso aqui tá, baixa aí qualquer biblioteca já vai ter o reconhecedor prontinho, botou lá a sentença, não precisa treinar. A gente treinou aqui só para mostrar como é que treina, né? Para a gente praticar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Mas para as entidades é muito, muito bobinho hoje. Segunda coisa que eu queria dizer é que o CRF ele foi, durante muito tempo, o estado da arte em extração de entidades, né? E dava esse trabalho de você ter que estar mexendo nas fichas. Modernamente, como tudo em NLP, os modelos baseados em aprendizagem profunda acabaram dominando e se tornando o estado da arte, né? Durante muito tempo se usou uma rede chamada BLSTM, junto com o CRF, porque o BLSTM ele gerava as features baseadas em embeddings, e o CRF, numa camada de cima, utilizava essas features para fazer a extração e funcionou bem durante muitos anos. Mais recentemente, o Arthur sabe mais do que eu, aí dos 2 anos para cá, eu acho, um reconhecedor de NER baseado no BERT bateu todos os benchmarks e hoje, na prática, o estado da arte. Mas tem até coisa mais moderna, né, Arthur? Mas, assim, em produção, hoje, por aí, a gente vai ver reconhecedores de entidade baseados em BERT. A gente vai ver aqui, mais na frente do curso, esses reconhecedores, se não nas minhas aulas, com certeza no seminário do Arthur a gente vai ver, mas a gente precisa antes olhar esses modelos mais modernos de Deep Learning, tipo LSTM e BERT. O André vai cobrir isso nas próximas aulas, a partir do ano que vem, e a gente vai voltar a esse problema de classificação de sequências, mas nesse contexto já de Deep Learning um pouquinho mais na frente. Tá bom? Então a aula hoje foi bem curtinha, né? No BERT, tá? Eu não sei o que está chamando de adaptadores, mas Transformers a gente vai ver no BERT, no contexto do BERT. Não sei o que está chamando de adaptadores, mas Transformers a gente vai ver no contexto do BERT. Pergunta aqui que surgiu no chat. Tá bom? Ô Arthur, tem alguma coisa aí legal que eu esqueci de falar? O Arthur é o especialista aqui nesse negócio. Especialista é demais, professor. Sabe mais do que eu, né? Com certeza. É que a gente fez só com o CRF aqui, né? Eu estou acostumado a usar aquelas 2 arquiteturas mais complexas, né? Com BLSTM e CRF, que não é tão complexo assim, né? Mas é simplesinho de implementar, mas ela é mais complexa do que só uma camada de CRF. Com BERT também. O que poderia falar aqui diferente? Eu acho que tá bom, professor. Acho que para um tutorial inicial do que seria, né? Acho que tá legal. Beleza. Então tá bom, galera. Era só isso hoje. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Bem curtinha mesmo a aula, só para a gente aproveitar esse dia chuvoso de
de finalzinho de ano,